quero convidá-lo para 1 Reis, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, checkmate, e estudando os reis de Israel, e agora em exclusivo de Israel ainda, né? Daqui a pouco nós vamos ver o reino dividido, mas por enquanto Israel junto, Reino Unido, e nós vamos caminhando aí. Hoje nós vamos falar sobre gestão, sabedoria e aprendizado. Como que a gente aprende ao decorrer dos estudos, das leituras, e eu queria compartilhar com você um pouquinho desse capítulo. É um capítulo muito técnico, um capítulo de muitos nomes, sabe aqueles capítulos que a gente lê que é muito genealogia? Isso não é genealogia, mas tem muitos nomes daqueles que foram escolhidos para aqui e para lá. E ao ler, ao estudá-lo inicialmente, eu estava me perguntando, que lições a gente vai tirar daqui, Deus? Como é que a gente vai fazer, Pai? A gente está falando de nomes, de títulos e tal, como é que eu vou fazer e tal? E vai me mostrando, me ajuda. E como ele sempre faz, ao final a gente vai trazer algumas lições, mesmo com um capítulo todo técnico, que você vai ver, uma questão muito voltada à gestão de Salomão junto ao reino ali de Israel. Então quero convidar você para 1 Reis, capítulo 4, e a gente vai ler alguns versículos aqui, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Olha que interessante, os dois primeiros versículos, vão dizer assim, olha, eu vou ler na NAA primeiro. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes foram seus altos oficiais. Deixa eu ler outras 3 versões, talvez uma delas seja a sua. Quero destacar o finalzinho deles. O rei Salomão, revista atualizada, o rei Salomão reinou sobre todo Israel, eram estes os seus homens principais. Na revista corrigida, assim Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinham. E a NVI, nova versão internacional, diz: e assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo Israel, e estes foram seus principais assessores. Olha que legal, 4 versões diferentes, 4 títulos diferentes ao final do versículo 2. Primeiro, altos oficiais, depois principais, príncipes e principais assessores. Na verdade, o que isso quer dizer, pastor? Gente, Davi, antes de Salomão, ele era um excelente gestor. E ele passou essa administração competente dele para o seu filho Salomão. Salomão, quando ele assume o reinado de Israel, ele também passa a ser um bom gestor, talvez ainda melhor que seu pai Davi nesse quesito, nessa questão. E é muito interessante olhar a partir desse capítulo 4, que Salomão ele vai escolher os seus principais funcionários, seus principais líderes, seus principais conselheiros, os altos oficiais aqui, o termo hebraico aqui traz uma ideia de um ministro, de um príncipe, no sentido de que ele era, junto com o rei, ele conduzia aquele reinado, aquela gestão, aquele governo. Então, quando a gente vai começar a ler a partir de agora os nomes que virão adiante, a gente vai ver e vai perceber que Salomão escolheu homens segundo as suas características, competências e segundo a sua vida com Deus, para que pudessem assim auxiliá-lo em toda a gestão do reino de Israel. Então, o que é basicamente o capítulo 4? É o rei Salomão e talvez aqui a sua pirâmide, né? Olhando aqui a sua hierarquia de assessores e daqueles que estavam abaixo dele. Então eu quero apresentar para você esses nomes, o que eles faziam. Então olha só, os próximos versículos, você vai ver aí, é o nome e o título dele, o nome e o cargo dele. Então eu vou ler para você aqui, já te dando, junto aí com a apresentação do slide que vai aparecer para você aí, aqui, e também para você que vai assistir em casa depois. Vai ter vários quadradinhos aí que eu vou mostrar para você o nome da pessoa e o que era o seu cargo, tá bom? O primeiro nome que aparece é Azarias. Pode colocar o próximo, Pedro. Aí, o primeiro nome é Azarias, que é sacerdote, filho de Zadok. Azarias, ele era sacerdote na sua função principal daquele que exercia junto ao templo.
aquele que levava os sacrifícios do povo, enfim, o sacerdote, o líder religioso do povo era Azarias. Você leu aí que ele é filho de Zadok, mas na verdade ele é neto de Zadok. Ele é neto de Zadok. Por quê? Porque quando vem, é igual a ideia de ele é filho de Davi. Já viu essa expressão? Jesus é filho de Davi. Não é que ele é filho de Davi, ele vem da linhagem de Davi. Então Azarias é a mesma coisa, o termo significa que ele é da linhagem de Zadok. Zadok que foi também um grande sumo sacerdote. Então Azarias, neto de Zadok, ele vai se tornar sacerdote também, e ele é o primeiro que aparece na lista. E é muito interessante isso aqui, porque um destaque que você precisa entender, antes de qualquer coisa, isso aqui é muito legal você guardar no seu coração. Quando você lê essa lista, ou quando você ler qualquer lista antiga dos antepassados reis e tudo, que traziam o nome dos seus príncipes, dos seus principais, sempre vem na ordem de importância. Sempre vem na ordem daquele que é o principal, ou seja, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto no reino. Então, quando você lê que Azarias é o primeiro nome citado, é muito interessante pensar que Salomão, ele se preocupou em que o primeiro depois dele fosse alguém que tinha vida com Deus. Fosse alguém que tivesse comprometimento com o reino de Deus. Fosse alguém que poderia aconselhá-lo à luz das Escrituras. Salomão colocou o primeiro vice-presidente aqui, entre aspas, né? O seu primeiro vice aqui seria, ou era, como foi, Azarias, o sacerdote. Gente, ao escolher alguém para as nossas confidências e para a nossa mentoria principal, precisamos pensar em alguém que seja espiritual e tenha um compromisso com Deus. Salomão, nesse quesito, ele se preocupou em que o primeiro conselheiro dele fosse um sacerdote. Amém, irmãos? Muito legal isso. Aí a gente vai continuar a lista. Depois vem Eliorefe e Aías, que na sua Bíblia pode estar escrito como escribas ou como secretários, que dá no mesmo. O que era um escriba? É quem escrevia. Um secretário, o que ele faz? Ele registra, ele escreve. Então, Salomão escolheu dois secretários. Davi só teve um, Salomão teve dois. Por que a diferença? Porque para o reino de Salomão já foi algo mais complexo que Davi. Veja como é que as coisas vão mudando, né? Saul foi o primeiro rei, que era aquele brutão, aquele cara que ia para a guerra, para a batalha, o maior, que brigou muito, inclusive passou boa parte do tempo caçando Davi, né? Perdendo tempo com isso. Depois vem Davi, que também era um grande guerreiro, mas se tornou um bom gestor. E aí o povo vai começando a se encontrar. E vem Salomão agora, que não é nada guerreiro. Esquece, Salomão não é o guerreiro, mas é um grande gestor, é alguém com sabedoria. E quando ele traz a ideia do seu governo, ele traz dois secretários porque ficou mais complexo as coisas. Então era necessário que houvesse duas pessoas registrando todas as coisas. O que o secretário fazia? Ele registrava, né, nos livros, nos anais dos reis. Então os livros dos reis eram quem? Eram os secretários que registravam lá todos os seus afazeres. Né? Você lembra daquela história da Esther? Que o rei um dia não estava conseguindo dormir direito, você lembra disso? Aí ele pede alguém para ler para ele o livro, as atas, lembra disso? O que eram essas atas? Eram os secretários que faziam, eles anotavam o que acontecia todos os dias. Então era isso que era a função deles, além também de cuidar de toda a correspondência, tanto dentro de Israel quanto também de fora, correspondências que vinham do estrangeiro. Depois a gente tem Josafá. Josafá é conhecido também como cronista, ou um chanceler, para ficar mais bonita a palavra. Ele era filho de Ailude, e o seu cargo, ele traz uma ideia agora de alguém que se preocupava muito mais com a preparação das viagens, com a maneira de como o rei ia se comunicar. Esse assessor era como uma memória viva para Salomão. Então veja, o secretário era alguém responsável para escrever qualquer coisa. O cronista era alguém que pensava. Era o cara que junto do rei pensava e o fazia se lembrar das coisas passadas, não o deixando fazer e cometer outros erros.
Então o cronista era um tipo de um preparador, de um encarregado que o ajudava dos registros, não apenas registros frios, mas um registro pensativo, alguém que pensava a respeito do porquê estavam acontecendo aquelas coisas. Ele precisava de alguém assim ao seu lado, e esse homem era Josafá. Depois de Josafá vem outro nome, Benaía. Benaía, você já ouviu falar dele? Tornou-se o general ou o comandante do exército. Benaía foi esse que no capítulo anterior foi quem cumpriu as ordens de Salomão de ir lá e acertar as contas com aqueles homens que a gente viu que ele precisou acertar as contas. Não sei se foi no passado ou no anterior agora, não sei exatamente. Mas você lembrou da história, né? Benaía foi aquele cara que foi lá acertar as contas. Então ele se tornou um general do reino de Salomão. Eu sempre falei isso e volto a falar para você lembrar muito desse cara. Benaía era levita, por isso ele deveria estar na linhagem dos sacerdotes, mas ele preferiu ser um guerreiro. Ele deixou o papel dele de levita lá no tabernáculo e ele preferiu, escolheu ser um guerreiro. É o único registro na Bíblia de alguém que deixou o ministério sacerdotal para se tornar um guerreiro e se tornou um grande general na época de Salomão. Esse é Benaía. Depois tem um registro de dois nomes, Zadok e Abiatar, que também eram sacerdotes. Aí você vai falar, pastor, outro sacerdote aqui, por que tem outros nomes aqui de sacerdotes? Primeiro que sacerdotes não eram apenas um. O sumo sacerdote era um, mas sacerdotes haviam mais de um. Mas nesse caso específico, é muito interessante também, porque na lista de Salomão esses nomes só aparecem por causa de Davi. Primeiro que Abiatar é aquele sacerdote que nesse mesmo capítulo que eu falei do Benaía, estava do lado de Adonias. Você que está acompanhando a gente, você está lembrando da história. Lembra de Adonias? Irmão de Salomão, que queria tomar o trono de Salomão, tentou fazer aquela reviravolta para tirar Salomão do trono. E quem estava com ele? Abiatar. Abiatar é o sacerdote que Salomão vai deportar. Vai mandar ele embora para uma cidade e ficar naquela cidade. Ele não poderia exercer mais a função de sacerdote. Por que Abiatar está aqui, pastor, se ele foi deportado? Por honra a ele, em respeito ao pai de Salomão, a Davi, porque com Davi, Abiatar foi alguém fiel. Da mesma forma, Zadok não era mais sacerdote, Zadok já havia morrido nessa situação, mas ele também está aqui por causa do seu pai, Davi. Então eles aparecem aqui, na verdade, nessa lista, por honra a Davi. Ok? Estamos juntos? Pegou a ideia? Mais alguém? Azarias é o governador-chefe, filho de Natã, que não é aquele profeta Natã, é outro, tá? Então, Azarias, ele vai ser quem? Ele vai ser um governador. Por que você precisa entender isso aqui? Vamos lá. Nos próximos versículos você vai entender melhor. O que Salomão vai fazer? Salomão vai dividir o reino. Então, vamos lá, imagina Israel, tá? O mapa de Israel é meio que comprido assim, ó, né? Meio que retão assim. Então, aqui está Israel, já dividido em 12 tribos, ok? Aquilo que Josué fez quando entrou e tal, então que está dividido. O que Salomão vai fazer? Salomão vai dividir de novo esse território em 12 distritos, desconsiderando os limites das tribos. Então, por exemplo, em um distrito podia ter 2 tribos. Então, isso acontecia. Então, ele vai dividir o reino em 12 distritos. Em cada um desses distritos, Salomão vai colocar um líder. Ok? Está comigo? Então, em cada um desses tem uns 12 líderes. Esse governador Azarias era o responsável por esses 12 líderes. Pegou agora? Então, Azarias, ele era o governador-chefe desses 12 líderes de cada distrito que Salomão dividiu. E você vai ver daqui a pouco por que ele divide isso e qual é o objetivo desses distritos, tá bom? Deixa eu continuar terminando aqui o nome das pessoas que estão aqui. Mais uma folha. Zabude é o oficial mor. Também era um sacerdote, conhecido como ministro do Estado também.
Por que Zabude está aqui? Porque Zabude era um parça de Salomão, era um amigaço de Salomão, era alguém em quem ele confiava. Então Zabude, ele entra aqui como um conselheiro particular do rei, um amigo pessoal, aquele com quem ele confiava de verdade. Perceba que, mesmo ele sendo um amigo pessoal particular, ele não está no primeiro lugar da lista. O primeiro lugar da lista continua com o sacerdote, que é também próximo de Salomão, é lógico, mas não um amigo tão próximo. Mas por que ele era o primeiro? Porque ele era alguém que representava o reino de Deus, alguém responsável nessa situação. Beleza? Próximo, Aizar, também conhecido como mordomo. O que esse mordomo vai fazer? Exatamente o que o mordomo faz. Ele vai cuidar do palácio, vai cuidar de alguns assuntos do rei, vai cuidar das questões do expediente do dia a dia do rei, abrir gabinete, fechar gabinete, abrir sala, e coisas que um mordomo cuidaria do palácio de uma forma geral. Então, esse camarada, o Aizar, se tornou o mordomo. E o último nome que a gente tem é Adonirão, que era nada mais, nada menos que o superintendente dos escravos. Na minha versão, por exemplo, vem superintendente dos que trabalhavam forçados. Quem trabalha forçadamente? Um escravo. Então, ele era o responsável pelos escravos que tinha no palácio em Israel. Adonirão era responsável. Pegou? Começa a ler assim, você fica pensando assim, né? Para que eu quero saber disso, né? Mas, cara, por incrível que pareça, daqui a pouco você vai ver como é que isso tem sentido, tá? Versículo 7, porque até o 6 a gente leu esses nomes aí. Eu vim lendo com você, tá? Versículo 7 diz assim: Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Olha aí que entra a divisão dos 12 estados, dos 12 distritos agora que eu falei com você. Esses 12 distritos foram estabelecidos por Salomão e não respeitavam exatamente o limite das fronteiras das tribos. Talvez, e apenas talvez, ok? Pensa comigo, havia uma certa inimizade já entre o reino do norte e o reino do sul. Lembra já desses momentos de briguinha que teve? Lembra quando Davi voltou, o reino do sul, que era Judá, foi lá buscar, o reino do norte brigou, eles é meu rei, ele é meu rei também, e tudo. Já tinha essa animosidade aqui, sabe, entre essas duas partes do reino. Então o reino meio que se dividia já antes da divisão oficial. Salomão sabia disso. Talvez Salomão pensou o quê? Para acabar com isso, eu vou fazer outra divisão. Então vou dividir diferente o povo, e dividindo de forma diferente, eu tiro esse negócio do reino do norte e reino do sul, 10 tribos contra 2 tribos, e talvez eu resolva esse problema dessa inimizade que existe entre o nosso povo. Só que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque, na verdade, isso aumentou a tensão entre Judá e as outras tribos. Porque a tribo de Judá, ela não foi incluída no programa de divisão dos distritos. Por quê? Porque Jerusalém ficava em Judá, era a capital. Então era como que um distrito federal. Pegou? Já viu quando você estuda? São quantos estados? 26 estados mais o Distrito Federal. Não, era mais ou menos isso. Eram 12 distritos mais Judá. Por que Judá era separado? Porque Judá estava dentro, aliás, Jerusalém estava dentro de Judá e era a tribo de Salomão. Era a tribo do rei. Então isso causou ainda mais reboliço entre eles. E olha só que interessante, qual era o grande objetivo disso? Você não vai acreditar. Sabe por que Salomão fez isso? Cada distrito tinha que fornecer alimento para todo o seu palácio por um mês. Então, o distrito 1, janeiro, você tem que mandar alimento para o palácio. Acabou o seu papel. Beleza, agora é fevereiro, é outro distrito. Vocês mandam alimento para o palácio. E eles, então, todos os meses, cada distrito com a sua responsabilidade, mandava suprimentos e alimentos para todo o palácio do rei. Aí você pensa assim, mas não era muita coisa, né? Não, que isso, Salomão só tinha 1000 esposas, né?
Só 1.000, então não era muita comida, né? Imagina a quantidade de gente que não tinha que se alimentar naquele palácio, meus irmãos. Imagina aquela quantidade de pessoas. É claro que de repente não tinha 1.000 assim, né? Foi crescendo com o tempo. Mas cada ano que se passava aumentava a necessidade de ter mais alimentos. Então eram muitos funcionários, eram muitas pessoas que trabalhavam, eram muitas esposas, muita família, muita gente que tinha que ser alimentada com esse suprimento que vinha lá do povo. Aí você pensa bem, deixa eu te mostrar uma coisa, nos versículos 22 e 23, eu destaquei aqui no slide para você ter uma noção, porque talvez na sua versão, recuperando, talvez na sua versão ela não venha com as medidas que a gente já está acostumado, às vezes vem diferente, né, a medida que você vai ler aí. Então eu trouxe aqui destacado para você. Presta atenção, de acordo com os versículos 22 e 23, as refeições de um dia no palácio, era isso aí, 3 toneladas de farinha boa, 6 toneladas de farinha grossa, que possivelmente era utilizada também para os animais, 10 bois gordos, Vaguinho, pelo menos 10 picanhas tinha. Ô, glória, né? 10 ou 20, né? Acho que tem 2 picanhas cada boi, não tem? Não sei. Imaginou? Olha, rapaz, né? 20 bois de pasto, 100 carneiros, além de variedades não ditas de quantidade de veados, gazelas, corços, que é um tipo de veado também, e aves bem tratadas. Você acha que tá legal essa quantidade de alimento? Imagina a cozinha lá com a Jaqueline, a Marcinha, cuidando dessa quantidade de comida para fazer lá. Cleide, a turma que trabalha na cozinha. Imagina o Cláudio fazendo pizza frita para todo mundo, né? Olha essa quantidade. Então, era muita gente, era muita necessidade. Então, por isso que o rei Salomão dividiu em 12 distritos e fez com que cada um desses distritos fornecessem alimentos para o mês inteiro de cada um daqueles meses. Então, meus irmãos, mesmo assim, o capítulo 4, no versículo 20, diz que o povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar, e eles comiam, bebiam e se alegravam. Todavia me alegrarei. Mesmo assim era um povo feliz, mesmo assim era um povo alegre. Por quê? Porque era um tempo de paz. Talvez naquele momento o povo tinha pensado, poxa, a gente já lutou tanto, o que custa a gente por um mês agora sustentar o palácio? A gente está em paz, né? A gente está em paz, a gente tem vida, a gente pode correr, a gente pode ver nossos filhos crescerem, a gente pode ver as coisas acontecerem. Então assim, havia alegria nesse período, nesse tempo em que Salomão era rei. É evidente que o povo de Israel era abençoado pelas bênçãos prometidas aos patriarcas. É evidente, irmãos, que a bênção que caía sobre Israel não era por causa de Salomão especificamente, mas é porque de Abraão, Isaque e Jacó haviam promessas e uma aliança feita para este povo. E Deus estava cumprindo com a sua parte no contrato, na aliança feita com o seu povo. Então era um tempo de alegria, era um tempo de paz. Aí o texto continua. Vem comigo agora os versículos 26 a 28. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Então, o que está dizendo aqui? Primeiro, que Salomão, ele criou também um exército de cavalos, e aqui, se você está um pouquinho ligado na lei de Moisés, você vai perceber que ele
desrespeita a lei de Moisés, aqui, desobedece a Deus, porque Deus falou que não era necessário que eles tivessem cavalos para as guerras, porque Deus venceria as batalhas do seu povo. Mas mesmo assim, Salomão, talvez olhando para as nações vizinhas, estava também construindo um exército que tinha cavalos e cavaleiros. E os governadores estavam fornecendo o alimento mensal, e também ele recebia de fora apoio e ofertas e presentes dos reinos vizinhos, porque nesse tempo Israel era a grande nação, era a nação que se destacava, então todos os respeitavam por isso. Aí os versículos 29 a 34 vão fechar assim: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejavam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Salomão, pelo pedido que ele havia feito a Deus, tornou-se um homem sábio, entendido, rico e famoso entre as nações. Lembra que Deus falou para ele que porque ele pediu sabedoria, ele ia dar além. Então está aqui, ó, fama, riqueza, tudo isso ele está recebendo por causa do pedido que ele havia feito, que foi sabedoria. E pela sua sabedoria, o povo prosperou, é claro que prosperou. Pela sua sabedoria, Salomão escreveu muitos provérbios. Muitos se perderam, porque não encontramos todos esses 3.000 provérbios aqui escritos no livro de Provérbios, por exemplo. Não, talvez perderam alguns aí, e apenas Deus queria que a gente ficasse conhecendo esses que estão na Bíblia. Aliás, com certeza é assim que Deus faz. Também não existe mais o livro da história de Salomão, que contavam tudo sobre ele. Não temos muitas coisas além da Bíblia e outros poucos registros. Mas é fato que Salomão tinha uma sabedoria que ia desde conhecer sobre tijolo até sobre as aves mais distantes lá que voavam, ele conhecia sobre tudo. Então, irmãos, o que a gente encontra aqui é o quê? Que Salomão, ele tornou-se esse homem sábio. Depois nós vamos estudar os livros sapienciais e vamos ver Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E é muito interessante perceber que nesses 3 livros, Salomão ele vai amadurecendo. Existem historiadores e os teólogos, eles chegam a dizer que primeiro ele escreveu Cantares, depois Provérbios e por fim Eclesiastes. E você vê assim o amadurecimento de Salomão junto da sua própria sabedoria, daquilo que Deus havia lhe dado. Porém, Salomão não tinha a dedicação inabalável ao Senhor como seu pai tinha. E isto será visto em todo o seu decorrer da história. Fechamos aqui o capítulo 4. Como eu te disse, um capítulo muito técnico, cheio de nomes. Eu pulei um monte de versículo aí, que ia falar dos 12 líderes, que eu sei que em casa você vai ler depois, vai anotar, vai colocar na geladeira, tudo isso, eu sei. Mas eu até pulei os nomes, para você não ficar repetitivo aqui a leitura dos nomes. Um capítulo muito técnico, que eu fiquei me perguntando, Deus, o que eu vou tirar aqui de lição diante desse capítulo tão técnico? 5 lições vieram. E eu queria compartilhar com você rapidamente, para a gente fechar esse estudo, trazendo também um ensino para o nosso dia a dia agora, com as lições que ficaram depois dessa leitura desse capítulo 4. O que a gente pode aprender aqui? Primeiro, para tudo na vida é importante ter um mentor. É muito importante e interessante olhar para o capítulo 4, e ver como Salomão preocupou-se em colocar ao seu lado pessoas em quem ele confiava, que lhe dessem conselhos, cada um na sua área,
Afinal de contas, ninguém domina tudo. Mentores nos ajudam a trilhar um caminho mais ameno, nos ajudam a vencer e entender os processos difíceis de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, querido, de ter como mentor principal alguém que ama a Deus acima de todas as coisas e busca viver uma vida santa, como Salomão fez. O primeiro mentor da lista dele era um sacerdote. Então, o que eu aprendo aqui? Meu irmão, em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida, aspecto espiritual, profissional, financeiro, família, tenha alguém com quem você possa conversar, alguém que possa te ensinar, alguém que possa te aconselhar, alguém com quem você possa orar, alguém com quem você possa sentar e abrir seu coração. Uma coisa que eu aprendo aqui nesse capítulo é que eu preciso caminhar ao lado de alguém. Eu preciso aprender com alguém, orar com alguém, ter a confiança de alguém para contar meus segredos. Uma das características de uma vida pastoral é geralmente a solidão. Pastor geralmente não pode falar da sua vida para ninguém. Porque se eu falar, talvez para você aí, né, de alguma coisa, você vai... Pastor, você não orou hoje? Meu Deus! Né? Se eu falar para você que eu estou com dificuldade, estou triste hoje. Triste, pastor? Como você pode ficar triste? Né? Como se pastor não fosse gente, né? Não fosse ser humano. Mas eu tenho aprendido, querido, que a gente precisa ter alguém com quem a gente caminhar junto. Com quem compartilhar, alguém que eu possa pegar o telefone e ligar, com quem eu possa mandar uma mensagem e falar assim, cara, não estou aguentando. Por quê? Porque não apenas eu, mas todos nós precisamos disso. Precisamos de pessoas do nosso lado, que caminhem conosco, que compartilhem conosco a vida. Amém, irmãos? Primeira lição é essa. Segunda lição, dê honra a quem merece honra. Na lista de Salomão aparecem 2 nomes que não faziam parte dos seus príncipes, dos seus mentores. E mesmo assim estão ali os nomes deles. Por que estão ali? Por honra ao serviço que eles prestaram antes com o seu pai. Possivelmente não, com certeza, é o Azarias o nome dele? Deixa eu lembrar aqui. Abiatar. Com certeza Abiatar já era alguém de idade, cabelo branco. Zadok nem vivo estava mais, já havia morrido, com certeza morreu na sua velhice. O que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui é que nesse capítulo, a Bíblia me ensina a valorizar e honrar a vida dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que já passaram por coisas na vida que eu não passei ainda. Não posso simplesmente olhar para os meus avós, pais, tios, anciãos da igreja e descartá-los, porque eles não têm mais força para fazer o que a gente está fazendo hoje. Eu não posso desconsiderar os seus cabelos brancos, mas eu tenho que honrá-los. Eu preciso honrá-los, é por isso que eu faço questão de sempre, quando eu falo da igreja, eu falo do irmão Paulo, eu falo do irmão Celestino, eu falo do irmão Aziel, eu falo do irmão Juca, eu falo do irmão João. Por quê? Porque são irmãos que passaram e estão passando por aqui, estão deixando o seu legado, que nos ensinam. Eu não posso desconsiderar a vida de alguém que já fez muito, mas agora não pode fazer mais. Honre aquele que merece honra. Respeite aquele que já passou por um caminho que você não passou ainda. Não perca tempo para honrar alguém que você ama. Não espere o dia do seu funeral para mandar flores, ou falar diante do seu caixão o quanto ele era importante para você. Faça isso hoje, enquanto dá tempo. Honre a quem merece honra. Amém, irmãos? Terceiro, cuidado ao focar apenas em seus interesses e pesar os outros por isso. Salomão foi um tanto quanto egoísta em alguns momentos. Como, por exemplo, dividir o povo em 12 distritos para ficarem responsáveis pelo suprimento alimentar do seu palácio. Estava tão focado em suprir e satisfazer os seus interesses pessoais que ele pesou a vida de outras pessoas. Não à toa, você vai ver mais adiante, que quando Salomão vier a falecer, o povo vai clamar por menos impostos.
o povo vai clamar misericórdia e clemência ao rei substituto, diminua os impostos, a gente não aguenta mais. Por quê? Porque Salomão pesou tanto o povo, porque ele estava focado nos seus interesses. Estava focado em satisfazer aquilo que ele queria e não se preocupava com o outro. Cuidado, querido. Cuidado, porque às vezes nós pesamos muito outras pessoas, porque elas nos amam bastante. Cônjuges, pesamos o cônjuge, por causa, a gente, só o outro que faz, só o outro que faz, só o outro que faz, só o outro que volta atrás, é só o outro que pede perdão, é só o outro que está errado, é só o outro que se arrepende, é só o outro que pede desculpa, é só o outro que dá o braço a torcer. Não, peraí. Será que você é tão santo assim, perfeito, que você nunca erra? Se você olhar para o outro e falar assim, pô, você tem razão, eu errei aqui, perdoa. Há filhos que querem tantas coisas dos pais, que sugam tanto os pais, que não conseguem se alegrar com o que já tem. E com isso, não alivia o fardo dos pais. De vez em quando, eu dou umas duras no Gustavo lá por causa disso. Você, não tem o jogo tal, não tem o jogo, agradece, você dá um videogame, rapaz. O jogo vai vir na consequência, depois tem, calma. Não é tudo, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, a toda hora, não dá. Então, não adianta querer pesar aqueles que nos amam para satisfazer os nossos interesses. Entendeu, irmão? Amém? E aí tem várias e várias ilustrações, eu não tenho tempo aqui para ficar com todas elas, mas às vezes é alguém no trabalho, às vezes é alguém que caminha com você na igreja, e é alguém que é tão prestativo na igreja, que aí sempre que alguém não pode, você vai naquela pessoa, porque aquela pessoa sempre é prestativa, né? E aí você sempre tem aquela que está sempre quebrando o galho. Por quê? Porque o outro não cumpre o compromisso, porque o outro não cumpre a escala, porque o outro não assumiu o papel dele lá e falou assim, cara, eu vou, mesmo que eu tiver visita aqui em casa, eu vou, porque eu estou na escala. Então, eu preciso cumprir, eu tenho uma escala a cumprir, eu tenho um compromisso. E às vezes a gente não vai, porque, não vou, não estou tranquilo, porque eu sei que o meu professor auxiliar vai estar lá, ele vai resolver. Não, cuidado em pesar muitos outros pelos seus próprios interesses ou necessidades. Amém? 4. Seu sucesso pode ser resultado das respostas de Deus às orações de outra pessoa. Olha que legal isso. Salomão estava experimentando um momento de paz, prosperidade. Claro que ele tinha a sua parcela de sua participação nisso, lógico, ele era sábio, era inteligente, gestor, bom gestor, lógico que era, mas ele não era alguém focado em agradar a Deus de forma como seu pai fazia. E o povo estava aqui agora, alegre, como a gente leu, se alegrando e comemorando, não exatamente por Salomão, mas porque o Davi, pai dele, antes dele, planejou tudo isso e orou muito para que as coisas acontecessem. Porque lá atrás, Abraão, Isaac e Jacó, vislumbravam isso acontecendo agora. E pela aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, agora o povo estava experimentando um tempo de paz. E às vezes a gente também está colhendo frutos de oração de outras pessoas. Então não se ache o cara. Não se ache o bonzão, porque as coisas estão dando certo na sua vida. Porque não é você. É claro que você tem participação, irmão. Lógico que você tem. Não vou também tirar, toda a sua dedicação, sua sabedoria, seu tempo. Claro que não. Mas por trás disso existe alguém orando. Eu não consigo pensar nisso e não me lembrar daquelas mães que estão o tempo inteiro de joelhos pelos seus filhos, que estão longe da igreja, que estão no meio das drogas, que estão perdidos, que estão presos. E as mães estão lá visitando no presídio, estão lá orando por eles, estão lá. Quantos e quantos filmes, séries a gente olha, a gente vê por trás de alguém que sofria ali, que era um traficante, uma coisa assim, tinha uma mãe orando lá atrás. Querido, o que eu queria te dizer aqui
é o seguinte: duas coisas. Primeiro, ore pelos seus. Continue orando, orando e orando pelos seus. E segundo, todo o sucesso que você receber de Deus, saiba que isso aí também tem parcela de pessoas que te amam, que estão orando por você. Amém? Sempre que alguém vem falar comigo e fala: pastor, estou orando por você. Teve um dia que na quarta passada o irmão saiu, me abraçou, e eu até fiquei com os olhos cheios de lágrimas, me abraçou e falou assim: pastor, todo dia eu estou orando por você e pela sua família. E eu falo com ele: cara, por favor, não para. Hoje recebi um áudio do irmão: pastor, eu queria só dizer que eu estou orando pela sua vida. Eu mandei áudio para ele: meu irmão, não para, continua orando. Irmãos, eu não sou hipócrita, eu sei que se a Igreja Batista Betânia está hoje vislumbrando essa expansão, e a gente ouve pessoas elogiando o trabalho da nossa igreja, pessoas que estão alegres, felizes com o que está acontecendo aqui, não sou eu não, irmãos, sou eu não, eu sou uma pecinha aqui só. Isso aqui é resultado da oração dos irmãos, é resultado de um Deus que tem feito grandes coisas aqui, apesar de nós. Porque esse sucesso aqui, se a gente pode chamar de sucesso, não é nosso não, é de Deus, queridos. Toda a glória, toda a honra é dele. Está entendendo? Então, meu irmão e minha irmã, lembre-se disso. E olha, geralmente esses aí são aqueles da lição 2, que são velhinhos e que você precisa dar honra a eles. Eles estão orando por você. Geralmente são. Quinta e última lição, para a gente terminar. Use suas experiências de vida para ensinar e ajudar outras pessoas. Diz o texto que lemos que Salomão usou toda a sua sabedoria para escrever cantares, provérbios e eclesiastes. O que ele fez? Usou de toda a experiência de vida, erros e acertos, tudo que ele viu e presenciou, para que pudéssemos olhar para o caminho de uma forma diferente. Às vezes não entendemos o porquê estamos passando por situações tão difíceis, como a irmã Márcia Cléia compartilhou conosco nessa noite, mas coisas como essa acontecem na nossa vida para que a gente possa ajudar e ensinar outras pessoas. Não entendemos porquê dos dias difíceis, dos erros e dos acertos, das falhas e fraquezas, das doenças, das perdas e do luto. Não compreendemos por que tão cedo, por que tão rápido, tinha tanta vida ainda. Mas essas coisas, queridos, todas estão dentro de um plano maior de Deus, que nos ensina e quer que a gente use essas experiências de vida para ensinar e ajudar pessoas. Olha, se você pegar para ler Provérbios e Eclesiastes, por exemplo, e Cantares também, você que é casado, você tinha que ler Cantares, mas, que Cantares é um livro, né, fantástico para o casal, é igual aquela historinha, né, da escolinha do convento lá, a escolinha, né, do convento, a freira chegou para os alunos de 10, 12 anos, e falou assim: vocês podem ler toda a Bíblia, menos Cantares. Primeira coisa que eles chegaram em casa foram ler o quê? Cantares. Queridos, quantas lições Eclesiastes tem para nós? Tudo é vaidade. Lembre-se do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você pode dizer: não tenho mais contentamento. Quantas lições a gente pode aprender em Provérbios, 31 capítulos, leia um por dia, todo mês. Lições de filhos, pais, de negócios, lições para não sermos fiadores, lições para sermos fiéis, lições e mais lições de vida, que Salomão só pôde deixar para nós, porque ele conseguiu usar as suas experiências para ensinar e ajudar outras pessoas. Por vezes, o tempo passa, e a gente não compartilha testemunhos como esse, como da irmã Jane, como da irmã Dalva, e por não ouvir testemunhos e histórias assim, a gente está deixando de ser ajudado. Queridos, use as suas experiências de vida para ensinar e ajudar pessoas.
Talvez você não tenha ideia porque você tem passado por tantas dificuldades. Talvez tudo isso seja para você abençoar uma vida. Mudar, salvar ou resgatar uma pessoa. Ajudar alguém num momento de suicídio. Ajudar alguém no momento de depressão. Ajudar alguém no momento de estar prestes a terminar o casamento. E você resgatou o seu casamento de uma forma diferenciada, especial. E você pode compartilhar com essa pessoa. E essa pessoa pode aprender com você. Em como você conseguiu lidar com o seu filho que afastou da igreja. E você conseguiu trazê-lo de volta. O que você fez? Como você pode ajudar alguém assim? Olha quantas coisas. Quantas coisas. Não deixe a sua vida ser em vão. Use as suas experiências para ensinar e ajudar outras pessoas. Pastor, eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu não estou falando para você ser professor de EBD, eu não estou falando para você ser pregador, nada disso não, irmão. É tete a tete. É aqui, ó, na mentoria, que a gente falou na primeira lição. É no discipulado. Eu sonho ainda com uma igreja que vive um discipulado 1 a 1. Que a gente vai poder cuidar um por um. Assim, ó, a gente poder compartilhar essas experiências. Quantas lições, hein? Num capítulo técnico, cheio de nomes, funções e nada mais. Amém? Por isso que a Bíblia é maravilhosa. Ela sempre nos ensina. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus de Davi, de Salomão, o mesmo Deus de Israel, Judá, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo para que nos trouxesse vida e vida abundante. Ao Senhor, o mesmo Deus que cuidou da igreja primitiva no início de todas as coisas, usando Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Ao Senhor que controla a história. Ao Senhor que está no controle de todas as coisas. Ao Senhor que nada escapa dos teus olhos. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Queremos nessa noite te agradecer, porque o Senhor também é o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus de 1 Reis, capítulo 4, que mesmo sendo um capítulo técnico, cheio de nomes, cargos e funções, aprendemos lições de vida, lições para tantas áreas, áreas profissionais, áreas da nossa família, área do nosso dia a dia, área da nossa igreja, do reino dos céus, tantas coisas, porque o Senhor é o Deus que sempre fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua fazendo isso apesar de nós, porque se fosse por mim ou por qualquer um aqui, não teríamos condições alguma de ouvi-lo, porque somos indignos, fracos, pecadores, falhos, mas porque a tua graça está sobre nós. Nesta noite o Senhor pode falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito habita nos nossos corações, e as nossas mentes são iluminadas para aprender da tua palavra. Que esta noite não seja mais uma apenas, mas seja única, especial nas nossas vidas, numa mudança de vida, numa melhoria de várias coisas no nosso dia a dia, que estas lições possam transformar o nosso viver diário, para que possamos experimentar o melhor do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Colocamos em tuas mãos todos que aqui estão nessa noite. Obrigado pela presença deles aqui. Obrigado por todos e também por aqueles que assistirão esse estudo e também aprenderão com essas lições. Que o Senhor continue nos abençoando. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja presente com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe ricamente a sua vida e que essas lições façam muito sentido para você. Amém?
Com oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite. Que Deus assim nos abençoe.